Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gizi Paz, terapeuta Ayurveda, e hoje eu quero compartilhar com vocês algo sobre as rotinas diárias ou Dinacharya pelo Ayurveda. Então, antes da gente entrar nesse assunto, eu quero contextualizar para vocês o significado da palavra Ayurveda em sânscrito. Ayur significa vida e Veda significa conhecimento. Então é uma ciência milenar que estuda o conhecimento da vida. Dinacharya também é uma palavra em sânscrito e significa rotina diária. Ayurveda é a medicina indiana que nos ensina a como colocar o nosso corpo em harmonia com a natureza, para as coisas fluírem melhor. Porém, cada corpo é um universo. Cada ser tem a sua composição de mais ou menos elementos. Os elementos são terra, água, ar, éter e fogo. Assim como nós somos constituídos desses elementos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos alimentos, o que a gente faz no dia a dia, inclusive os horários do dia, também tem mais ou menos desses elementos. E ainda, pelo Ayurveda, a gente tem os doshas, que são os biotipos. É como o médico, o terapeuta, vai identificar que natureza é o indivíduo que ele está tratando. Esses doshas são 3, Vata, Pitta ou Kapha. Vata é formado principalmente, em destaque, com 2 elementos, que é éter e ar. O Pitta é água e fogo. E o Kapha é terra e água. Então, se cada ser é um universo, se cada um tem mais ou menos desses elementos, né? A gente já começa a suspeitar que essa rotina, esses horários não são necessariamente iguais para todo mundo. Assim como as combinações de alimentos, as atividades do dia. Claro que é preciso um estudo aprofundado, autoconhecimento, para que a gente entenda como a nossa Constituição funciona e aí alinhar ela numa sintonia mais fina com a natureza. De uma forma geral, essas rotinas diárias, esse Dinacharya, começa antes do nascer do sol. Então, o que tem em comum para todos os biotipos é que é saudável acordar antes do sol nascer. Por quê? A gente vai entender um pouco como esses horários funcionam. Dependendo da região que a gente está do planeta, ou a estação do ano, isso também tem os doshas, né, as estações do ano, o horário que aparece o sol, que clareia o dia, é em torno das 6 horas. Então, ou a partir das 6 horas, ou um pouco antes das 6 horas. Então, levando isso em consideração, acordar em torno das 5h30, no máximo 6 horas, é o primeiro passo. Como que a gente acorda nesse horário de uma forma saudável? Cuidando da nossa noite, do nosso sono. Então, uma coisa vai começar a puxar a outra dentro dos assuntos, né? Se eu vou dormir tarde, se eu me alimento mal à noite, dificilmente eu vou despertar naturalmente por volta desse horário. Então, a primeira atenção que a gente tem que ter é que acordar nesse horário não necessariamente é de uma forma forçada ou obrigada. É um sinal de que o nosso corpo está em harmonia, que ele já descansou, que ele já digeriu alimento, emoções, enfim, os nossos pensamentos durante a noite e ele está pronto para o despertar do novo dia. Quando a gente percebe que a gente acorda nesse horário, já pode levantar, já pode começar as suas atividades da rotina. E aí a gente vai entrar nelas. A partir das 6 da manhã, a gente começa o horário Kapha do dia. Então, quando a gente acorda um pouquinho antes desse horário, a gente começa o dia junto com o despertar do sol, junto com a natureza. Kapha, como foi falado antes, é composto principalmente de 2 elementos, terra e água. É considerado dentro do Ayurveda como um elemento nutridor. Então, quando a gente acorda no início do dia,
junto com a natureza, a gente percebe tudo cheio de energia, tudo cheio de vitalidade. Os pássaros, a energia do sol, as plantas, tudo se abre ao mesmo tempo. Então eu costumo falar nos atendimentos que quando a gente acorda mais tarde, 8, 9, 10, é como se a gente chegasse atrasado para essa festa. Então a gente tem pouquíssima nutrição para receber positiva, de uma energia yang, solar, para a gente dar conta do resto do dia. Quando a gente acorda, nesse horário, o início da festa, a gente consegue escolher com calma, com paciência, com mais serenidade, as coisas que vão compor o nosso dia ao longo do processo. Por isso que é nutridor. A gente está com a mente mais serena para entender o que vai vir no nosso dia a dia e escolher, principalmente, o que a gente vai utilizar para nutrir o nosso dia a dia. É como se a gente decidisse qual a semente que a gente vai plantar naquele dia. Do silêncio, da tranquilidade que eu tenho naquela manhã, o que eu estou escolhendo para nutrir o meu café da manhã, os meus sentidos, antes de ir para o trabalho, antes de começar as minhas tarefas externas. E aqui, durante a manhã, a gente tem duas diferenças. Primeiro, quando a nossa constituição física é vata, o ideal seria a gente fazer uma automassagem com óleo morno de gergelim nesse horário da manhã, porque o vata tem elementos ar e espaço. Então é um elemento mais frio, mais seco. A gente amanhecer e a primeira coisa que a gente faz é em jejum tomar uma água morna, também isso para todos os doshas, também isso ajuda a nutrir o corpo, a umidificar os intestinos, para que a gente possa fazer as nossas necessidades já pela manhã. Isso ajuda também a começar um novo dia sem carregar as coisas do passado. Então, quem tem constituição vata, tem a pele mais seca também, né? É indicado que faça, antes do café da manhã, uma autooleação. Então, você pode ir no banheiro, esquentar num banho-maria um pouquinho de óleo de gergelim, passar da cabeça até os pés. Vale buscar mais informações como fazer essa automassagem, né, corretamente. Não precisa demorar muito. E ali a gente já faz uma conexão, um aterramento para começar o dia também mais concentrado, porque vata tem a tendência de ser meio avoado, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí depois que você faz a automassagem, você já pode tomar um banho morno. Depois do banho morno, você faz as suas práticas do café da manhã. E isso já ajuda também a despertar a fome do vata, que o vata tende a sentir fome um pouquinho mais tarde. Então a gente está combinando o horário kapha do dia, que vai das 6 da manhã até as 10 horas, que é nutridor, com o dosha vata, constituição vata. Agora, para quem é pita, pode fazer um exercício pela manhã, bem leve, uma caminhada na natureza, algo assim refrescante, ou uma meditação para manter a concentração, ou algum puja, alguma oferenda no teu altar, né? Alguma reza, cantar algum mantra, algo de conexão. E para quem tem a constituição kapha, que vai juntar com esse horário do dia, então a gente vai ter um excesso de kapha aqui, a constituição kapha mais o horário. Então a gente vai fazer algo que vai mudar um pouco essa energia, que é trazer o elemento fogo. O indicado para quem tem constituição kapha é fazer exercício pela manhã. Então, aquecer o teu corpo. Faz uma caminhada mais puxada, pode ser de 20, 30 minutos, já tá legal. Alguma bicicleta, algum exercício que vai te fazer suar, aquece o teu corpo. E aí depois tu toma teu banho e vai tomar teu café da manhã. Tomou o café da manhã, aí se dedica para o teu trabalho, né? Organizar tuas tarefas do dia, até o meio-dia. É importante que a gente cuide se a gente vai sentir fome ao meio-dia. Muitas vezes o vata, ele não presta atenção na sua fome. Então ele pode alongar o seu horário de almoço e almoçar por 2, 3 horas da tarde, porque ele não percebeu que ele está com fome. O kapha, às vezes, ainda está um pouco pesado da digestão do café da manhã, ainda não está 100% com fome.
E é muito mais fácil que o Pitta, ao meio-dia, esteja realmente com fome. No horário do meio-dia, a gente tem o horário Pitta também. Então, Pitta é fogo, ele é imprescindível para a nossa digestão. Para a gente ter uma boa digestão, é bom a gente alinhar a nossa refeição principal, mais pesada, com esse fogo do dia também. Então, o Pitta dificilmente vai esquecer o horário do almoço. O Vata, é bom ele ficar atento, de repente colocar um despertador, perceber se ele está com fome, tomar uma água morna durante a manhã para ajudar a despertar esse apetite também. E o Kapha pode tomar, se não sentir fome ali pelo meio-dia, meio-dia e meia, tomar algum chazinho de gengibre ali por 11 horas, vamos dizer assim, né? Aí vai ajudar a despertar a fome dele, para ele comer, não muito também, o suficiente para saciar. O importante é não sentir sono depois do almoço. Quando a gente come bastante, fica pesado, a gente fica lento. Então isso não é uma coisa legal, isso é sinal de má digestão. Então diminui o que você está almoçando. Não toma nada frio, procura tomar algum chazinho quente ou água morna, porque tudo que é frio vai impactar com o fogo da digestão. E aí vai deixar a tua digestão lenta também, vai ficar mais letárgico durante a tarde. Do meio-dia até as 2 horas da tarde é esse horário Pitta. Nesse período é onde o meu corpo vai fazendo a digestão do que eu me alimentei durante o almoço. Então é importante que a gente não vá acumulando coisas depois do almoço, comendo sem perceber, né? Ou tomar coisas frias, enfim, porque senão essa digestão não termina. E a gente vai acumulando resíduos de alimentos no corpo, o que acaba virando toxina. E das 2 às 6 da tarde, a gente tem um horário Vata. Então perceba que a gente dividiu os doshas também dentro dos horários do dia. A gente começa às 6 da manhã com o Kapha, ao meio-dia a gente tem Pitta, e depois, a partir das 2 da tarde, a gente tem Vata. Vata é onde fica bem baixo o nosso poder de digestão, porque é um dosha frio, ele tem ar e espaço, então ele não tem fogo. Quanto mais coisas eu comer aqui, mais difícil vai ficar minha digestão para o horário de eu sentir fome na hora da janta. Se eu sentir fome, não tem problema eu fazer algum lanche, mas que não extrapole, que eu não fique empazinada, não coma demais, principalmente se eu trabalho sentada. Se eu trabalhar com serviços mais pesados, então ali pelas 3 horas fazer algum lanche, tudo bem. Quando vai entrando esse período da tarde, entre 5, 6 até 7 horas da tarde, onde vai aumentando esse grau do Vata, as pessoas que têm o biotipo Vata, a gente vai acumular de novo, vai dar o excesso de Vata aqui, o horário do dia mais o biotipo, o dosha, né? Então, tomar mais cuidado nesse horário. Por quê? A sensação é dos pensamentos ficarem mais confusos, a ansiedade aumentar, a vontade de ficar beliscando coisa aumentar. Então aqui é indicado que o Vata faça um exercício de preferência relaxante, como uma natação, tai chi, yoga, no final do dia, para que ele equilibre esse momento de baixar a sua vibração também, para respeitar que o sol está se pondo, que a gente vai chegar no período da noite. Então não é legal que a gente esteja muito ativo nesse horário, né? Das 6 da tarde às 10 da noite, a gente vai iniciar o período Kapha. Kapha já é um pouquinho mais pesado, então a gente vai fazer uma refeição mais leve, parecida com o café da manhã, que também era no horário Kapha. Então Kapha também é um dosha frio, porque tem terra e água, dificulta também a digestão, então é indicado que a gente coma uma refeição mais leve, como sopas, purezinho de alguma coisa, refogado com alguns legumes, algum tipo de arroz. Evita carne, ovos, feijões, por exemplo, que são mais pesados. Aqui pode ser usada a lentilha rosa, que é mais leve. E coloca especiarias. Na internet a gente consegue encontrar também para cada dosha, para cada biotipo, as especiarias indicadas para favorecer o processo da digestão, para você não ficar pesado depois do jantar, ou consulta um terapeuta Ayurveda para ter certeza então do teu dosha e como você pode equilibrar isso.
As especiarias são coringa, são o antídoto dentro do Ayurveda para ajudar no nosso processo digestivo. Então, se eu comer alguma coisa mais pesada durante a noite ou num horário mais tarde, eu posso equilibrar com um chá, eu posso colocar algum tipo de especiaria ali naquela refeição para ajudar na digestão. O importante é que a partir das 10 da noite eu já vá me desligando para dormir. Então, não usa aparelho eletrônico, não assiste TV, procura ler algum livro tranquilo e ajuda a tua mente a desacelerar. Assim como o teu corpo está fazendo o processo digestivo, está iniciando o processo digestivo, para você ter um sono de qualidade. Quando a gente come demais, quando a gente tem muitas intempéries emocionais durante o dia, muitos pensamentos acelerados no final do dia, o nosso sono fica difícil. Então, cuidando em cada horário para respeitar o nosso corpo, a gente vai ter um sono de qualidade. E lembra que eu falei lá no início? Para a gente conseguir acordar, despertar o nosso corpo naturalmente no horário adequado, a gente tem que cuidar do nosso sono. Às 10 da noite, se desliga de tudo e vai dormir. Ouve um mantra, uma música suave, lê algum livro que não acelere teus pensamentos também e vá baixando a tua vibração para conseguir descansar e relaxar o teu corpo. Ali pelo processo da madrugada, a partir da meia-noite até umas 13 e pouca da manhã, é onde a gente tem o processo do Pitta acontecendo de novo. Então ele vai fazer a última faxina do corpo para a gente poder eliminar as fezes e urina no início da manhã. Então também, quando a gente não consegue fazer esse processo de digestão enquanto a gente está dormindo, fazendo essa última limpeza, a gente não vai conseguir ter o que eliminar lá no início do dia, né? Então muitas vezes os casos de prisão de ventre vêm desse processo, de reter as informações, não equilibrar o teu corpo dentro dos horários do dia, então ele não consegue fazer a digestão nos momentos ideais. E a natureza nos ajuda muito para isso. Então, quando a gente consegue fazer essa parceria, as coisas tendem a fluir muito mais fácil. E das 2 da manhã até as 6 da manhã é onde a gente vai passar pelo horário Vata de novo, que é o final da noite, né? Então, nesse horário Vata é onde a gente precisa estar bem leve, com aquele sono profundo, né? Um sono que faz o nosso corpo descansar de fato, completamente entregue, sem pesadelos, sem o corpo ficar lutando para fazer a digestão, para que esse sono seja tranquilo, seja restaurador e às 6 da manhã, ou por volta desse horário, a gente acorde naturalmente, ok? Beijo, obrigada pela atenção de todos e até mais!